Mais à frente recebemos uma ideia inovadora com um toque de sustentabilidade ambiental. A Biopoly quer ser a primeira startup de ecodesign em Portugal e vai mostrar-nos produtos de plástico de origem vegetal. Fique connosco e entre na conversa porque este programa também é seu. A Biopoly quer ser a primeira startup de ecodesign em Portugal a comercializar produtos de plástico de origem vegetal. Já a seguir vamos conhecer as vantagens desta matéria-prima renovável, não tóxica e mais ecológica. Muito bem, vamos então falar sobre a Biopoly. Comigo tenho a Ana Malta e o Hugo Moreira, são os fundadores desta startup. Nós, na verdade, vivemos num mundo onde o plástico está por toda a parte, não é? Que perigos é que este material representa? Então, o plástico hoje em dia está a tornar-se um problema a nível da poluição ambiental, basicamente porque existem muitos produtos descartáveis de plástico. E Sim, nós vamos ao supermercado e o que acontece é que vemos com quilos de embalagens, não é? Exatamente, embalagens, os sacos de plástico, as garrafas e os copos descartáveis. E o nosso problema específico é mesmo os copos descartáveis e queremos que se utilizem copos reutilizáveis em festivais de verão, porque depois dos festivais há sempre um grande desperdício desses copos. Não me conte já tudo. Deixe-me falar só um bocadinho em relação ao plástico. Existem diferentes tipos de plástico? Sim, sim, existem. Hugo? Sim, exato. Existem vários tipos de plástico, para cada plástico tem a sua funcionalidade específica. No nosso caso, queremos adaptar um plástico que é inovador, que é um plástico de origem vegetal. Neste caso, já temos aqui os nossos protótipos, que já são feitos nesse mesmo material e que, pronto, e o nosso objetivo será aplicá-lo numa linha, digamos, uma linha de produção. Mas o plástico que nós hoje temos em nossas casas é todo ele, regra geral, à base de petróleo. Sim, exato. Certo? Sim. Mas existe outro tipo de plástico também inspirado, um pouco mais ecológico, digamos assim. Exato, é o que nós queremos utilizar, que pode ser oriundo, por exemplo, do milho, da cana-do-açúcar, da batata, por exemplo. São essas matérias-primas que vocês usam para fabricar este copo? Sim, os nossos protótipos são feitos de amido de milho e depois também queremos utilizar de cana-do-açúcar, depois quando for industrializado. Como é que vocês se lembraram de abordar este problema relacionado com os copos descartáveis? Foi mesmo depois de uma ida a um festival de verão aqui em Portugal. Nós olhámos para o chão e constatámos que era um problema grave, porque depois os copos podem ir para reciclagem, mas uma grande percentagem ainda vai para aterros. E lá demoram 400 anos a degradar-se, o que é muito tempo. E então achamos que a solução é mesmo a reutilização. As pessoas podem utilizar, os participantes podem utilizar os nossos copos e depois também o podem levar para casa e reutilizá-lo em contexto doméstico, por exemplo. Essa questão é muito importante, não é? Os problemas dos plásticos associados ao ambiente. Também, do ponto de vista, por exemplo, dos oceanos, isso já está a causar alguns impactos, não é? Sim, porque o plástico depois nos oceanos desfaz-se em partículas e os animais depois ingerem e sabe-se que todos os anos morrem 100.000 animais por ingerirem plástico. Portanto, esse é de facto um problema para o qual é preciso encontrarmos aqui uma solução. Exatamente. Vocês, qual é que é a vossa formação? Nós somos os dois designers. Designers. Sim. Mas este é um tipo de design especial, é um ecodesign. Exatamente. Que conceito é este? O ecodesign, basicamente, é pensar no produto e em todas as suas vertentes sustentáveis a nível ecológico. Por exemplo, como é transportado, o material, todas essas vertentes têm que ser pensadas de forma a criar o menos impacto ambiental possível. A funcionalidade também é importante, também não é? A estética, lá está, porque depois o nosso copo pode ser personalizado de acordo com a identidade visual das empresas. Sim. Só. E depois também é facilmente transportado através Portanto, a de uma ideia é fita que as pessoas coloquem no pescoço. No pescoço, não é? Andem assim com o copo. Sim, ou então também através aqui do mosquetão pode colocar na cinta das calças. Okay. E assim não precisa de estar com ele na mão durante 4, 5 horas. Que é e assim, em vez de usar numa noite 10 copos, usa sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E pode ir trocando quando ficar sujo também, para ir reutilizando de uma maneira mais fácil.
Vocês já têm contratos com empresas, por exemplo, que vos forneçam estas matérias-primas? Já temos uma potencial parceria, sim. Não é portuguesa, é no estrangeiro, porque em Portugal estes tipos de biopolímeros ainda estão em fase de desenvolvimento. O nosso objetivo era que fosse todo nacional, a produção vai ser de certeza. Biopolímeros, é um conceito engraçado. Isso significa que são inspirados em produtos que existem na natureza? Exatamente, sim. De origem biológica, o milho, cana-do-açúcar. Mas o milho, ok, as pessoas estão a pensar no milho, não pegam exatamente no milho, certo? O milho é triturado, Exato. Como é que funciona? Para depois conseguirem obter este material, não é? Porque isto é moldado. Sim, é amido de milho, ou seja, ele é triturado e depois é feito um processo através das enzimas e essas enzimas depois têm uma reação química e depois aí consegue-se fazer polímeros através dessa matéria-prima. Vocês têm ideia de quantos copos de plástico são gastos, não sei, num festival ou num ano? Alguma vez fizeram essa contabilidade? Nós sabemos que, em média, cada participante gasta 3 copos, utiliza 3 copos e que vão para o chão. Mas são milhares de copos, porque são muitos festivais. Em Portugal tem um grande número de festivais de verão e depois isso reflete-se no número de copos. Já percebi que isto é resistente, é prático, são leves, mas vocês já testaram em ambiente real, já foram, vamos imaginar, a um festival e já distribuíram para tentar perceber o que é que as pessoas dizem, como é que as pessoas reagem a este copo? Neste momento, como ainda estamos em fase de prototipagem, ainda não conseguimos ter uma produção mínima para garantirmos uma aparição, digamos, num festival. Entretanto, isto que nós estamos a fazer é, digamos, uma prova de conceito. Nós estamos a divulgar o nosso projeto e até agora temos tido uma boa aceitação em torno do público e que, pronto, no futuro vamos iniciar uma fase de produção mínima para garantir um teste num festival e assim garantir já digamos, um uso no mesmo, um uso já mais eficiente. Portanto, vocês querem dar esse salto. Exato. E estão a fazer esses contactos. Sim. Estamos agora também à procura de investidores e queremos entrar em campanha de crowdfunding para conseguir um investimento base, depois para um molde. E já pensaram o que é que querem fazer a seguir aos copos? Normalmente pensamos no design, costuma-se dizer, um designer faz cadeiras, não é? É assim aquele primeiro objeto que as pessoas dizem quando se fala em design. Aqui vocês quiseram fazer copos, mas a ideia é avançar para outros objetos? Sim, a ideia era essa, era pegarem outros objetos que são descartáveis e transformá-los em reutilizáveis. Mas agora vamos começar só pelos copos e depois, dependendo do sucesso, vamos avançando. Em relação aqui ao estampado, a ideia é que as pessoas, por exemplo, vão ao site e possam escolher qual é que é o estampado que querem, se querem pôr o nome, se querem pôr um desenho. Exato, as empresas e as promotoras de eventos podem utilizar o nosso copo como uma ferramenta de green marketing, ou seja, podem colocar a sua identidade visual, o logotipo ou ilustrações alusivas aos festivais, e assim reforçam a sua sustentabilidade também perante os participantes. Só para terminar, disse-me há pouco que os copos descartáveis de plástico, daquele plástico à base de poliuretano, acho que é assim que se diz, de petróleo, enfim, vamos simplificar, que esses demoram 400 anos a degradar-se. E este? Este aqui, como é de milho, demora 180 dias a degradar-se num ambiente de compostagem. Muito bem. Portanto, logo aí já se vê a vantagem. Exato. Agradeço então à Ana Malta e ao Hugo Moreira terem vindo à Sociedade Civil para nos falar sobre este projeto da Biopoli. Muito sucesso para vocês. Obrigada. O Museu Gran Vasco, em Viseu, tem uma vasta coleção de arte portuguesa do século XVI ao século XX. Está em destaque nas notícias dos parceiros, lado a lado com outros museus portugueses que merecem ser visitados.